Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs amadas, que a graça do Senhor seja com a sua vida, seja com o seu coração e nós tenhamos mais um domingo agradável, bom na presença do Senhor. Aos nossos pais, a todos os pais, nossos sinceros parabéns e desejo que Deus esteja alegrando seu coração, celebrando o fato de Ele ter dado essa missão tão especial e que você que é pai sinta-se amado, valorizado, honrado, e a todos os filhos que têm pais, que você possa ser grato a Deus, valorizar seu pai, amar, celebrar o fato da vida dele. E aqueles que têm conflitos com seus pais ou aqueles que não tem boa memória dos seus pais, que você possa perdoar, que você possa entregar na mão do Senhor e entender que mesmo com toda dificuldade, em tudo isso Deus usou seu pai para lhe fazer crescer, lhe fazer ser o que você é. Então que Deus abençoe, que nós tenhamos um dia bom, parabéns a todos os pais. Eu quero trazer uma palavra exatamente sobre esse tema para a nossa meditação nesta manhã. E eu quero ler 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 10 a 12, quando o apóstolo Paulo se compara a um pai na relação com aquela comunidade e mostra-nos então como deveriam ser as ações, como deveríamos agir como pais, quais ações inspiram os nossos filhos, quais as principais ações que devem estar presentes para conduzir a caminhada e essa relação de pai e filho. Diz assim a palavra do Senhor: Vós e Deus sois testemunha do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viver por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Amém. Queridos, há um grande desafio nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, esses dias onde a própria palavra diz que os pais sofrerão pela ingratidão dos filhos. E segundo Timóteo, capítulo 3, diz que os nossos últimos dias, os tempos serão difíceis. E uma das marcas desse tempo difícil é justamente o conflito entre pais e filhos. E aí por isso que a nossa oração é que Deus converta o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, como está lá em Malaquias, no finalzinho do capítulo 4. Na perspectiva de que quando há uma relação saudável, quando há presença consoladora, uma presença inspiradora dos pais na vida dos seus filhos, isso é bênção. Então há muitos conflitos, há muitas demandas, muitas vezes equívocos, erros, mas quando nós temos a palavra do Senhor e quando nós olhamos para a palavra e somos guiados pela palavra, nós podemos traçar um caminho excelente. Um caminho de educação, um caminho de consolação, um caminho de autoridade saudável em casa, um caminho abençoador para a vida dos nossos filhos. Eu creio assim. Os filhos são herança do Senhor e os pais têm essa missão, esse grande desafio de enfrentar esses tempos de rebeldia, esse tempo onde muitas vezes as demandas, o trabalho, a agenda, os enganos, a falta de prioridades tem levado muitas vezes o pai a não cumprir esse ministério tão interessante, tão especial. É um desafio, eu como pai sei o quanto é. Então eu quero compartilhar com vocês o quadro que o apóstolo Paulo pinta aqui dessa relação dele com a igreja de Tessalonicenses, ou de Tessalônica, e como
ele mostra então o padrão, ou deveriam ser as prioridades, as ações que inspiram os nossos filhos. Então é importante que Paulo, em primeiro lugar, diz que estava presente, como ele se portou. Então a primeira coisa que eu queria destacar é a presença inspiradora, uma presença que inspira. Ele diz no versículo 10: vós e Deus sois testemunha do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Então o primeiro grande desafio não é só falar para os nossos filhos, não é só ensinar, não é só apontar o caminho, mas se portar de uma forma que inspire, de uma forma que mostre para os nossos filhos o caminho através das nossas ações. Esse é o grande desafio. Ele estava presente naquela comunidade, ele estava presente com qualidades que inspiravam. Ele diz: piedosa, justa e irrepreensivelmente. Acho que esse é o grande desafio para você e para mim, pai. Desenvolver essas qualidades, desenvolver esta boa influência na vida dos nossos filhos, como exemplo, como pessoas que estão presentes de uma forma inspiradora, de uma forma que as pessoas, os nossos filhos, olhem para nós e queiram parecer conosco, queiram ser como nós. Paulo está dizendo para aquela igreja: vocês são testemunhas de como eu me importei. Nós somos homens e somos falhos, nós falhamos. Mas nós precisamos nos esforçar, precisamos empreender grande esforço para termos um caráter que inspire os nossos filhos. Piedade, justiça e ser irrepreensível. Então é o grande desafio para nós pais. Então, a vida que esteja conectada a Deus, piedade é o coração devoto, o coração rendido, o coração obediente, o coração temente, o coração cheio de Deus, o coração direcionado para Deus, ligado a Deus, que os nossos filhos possam ver isso em nós. De maneira justa, é tanto que um dos mandamentos que o Senhor coloca para os pais, para nós pais, é lógico, os filhos é honrar, obedecer e honrar o seu pai e a sua mãe, mas lá em Efésios capítulo 6, o mandamento é: pai, não provoque a ira ao seu filho. E quando nós somos injustos, nós provocamos a ira dos nossos filhos. Então, de maneira justa, de maneira que as pessoas possam olhar para nós e os filhos especialmente ver coerência, integridade e o direito sendo estabelecido a partir do nosso lar. Que nosso lar seja o lugar onde o direito seja respeitado e a justiça seja uma marca da nossa casa e das nossas ações, e de forma irrepreensível que nós possamos ser exemplo para eles, que eles possam olhar para nós e vermos o exemplo de caráter de alguém que honra o que fala, de alguém que honra o que diz, de alguém que é coerente entre as palavras e as ações, a tal ponto que não precise ser repreendido. Então Paulo está se portando de forma que não deixa brecha para que as pessoas descreiam ou desacreditem no valor e no caráter dele. Então a primeira coisa que eu queria deixar para você, que a sua presença no seu lar, que a nossa presença no nosso lar seja uma presença inspiradora, como Paulo foi inspirador para aquela igreja. E aí no versículo 10, versículo 11, ele coloca as ações que inspiram. Que a nossa presença inspire e as nossas ações inspirem. Quais são as ações que inspiram os nossos filhos? Em primeiro lugar, Paulo diz que a exortação amorosa. Ele diz: e sabeis, de que maneira, como o pai aos seus filhos, a cada um de vós, aí no versículo 2, exortamos. Exortação. Exortação é encorajar, é dirigir, é mostrar a rota e não deixar que o seu filho saia dessa rota. Então esse é o grande desafio. E você só pode
prestar atenção na rota que o seu filho está traçando, está caminhando, se você for presente, se você observar, se você estiver olhando, atento para a maneira como o seu filho está vivendo. Então a palavra exortar é encorajar, é animar, é motivar. Então a primeira ação dos pais para os filhos deve ser uma ação de mostrar a rota, direção certa, mas também motivar, encorajar o seu filho a permanecer nessa rota. E a gente sabe qual é a rota. Nós temos várias rotas que nós sonhamos para os nossos filhos. Entre elas, o temor do Senhor, a inclinação para o bem, para o trabalho, para a verdade, para a honestidade, para a vida. Então nós temos aí uma grande caminhada. Desde o início da quarentena eu estou caminhando com Esdras numa devocional no livro de Provérbios. Diariamente ele senta, lê uma devocional, que é cada dia, né? E nós vamos conversando. Nós já estamos no 100º pouco encontro, e isso é muito importante, a gente perceber o quanto é necessário essa caminhada e a gente mostrando o caminho da verdade, o caminho da pureza, o caminho do trabalho, o caminho, né, perigo do caminho, né, a preguiça, a promiscuidade e muitas vezes as falsas amizades e tantas outras coisas que o livro de Provérbios traz. Então, eu digo para você que isso tem sido especial. O encorajamento, a motivação, né, mostrar para o seu filho a importância dele estar animado fazendo o que é certo. Você é o principal encorajador do seu filho, pai. A segunda ação que Paulo está trabalhando é a consolação de amor. Ele diz: exortamos, consolamos. Então não abra mão, né, de conversar com seu filho quando precisar de um puxão de orelha, dar um carão na nossa linguagem cearense, de dar um esbregue na nossa linguagem cearense. Não abra mão de corrigir, né, de exortar, mas principalmente de encorajar, mas não abra mão também de consolar. Há momentos que os nossos filhos precisam de um braço, de um abraço, de um ombro amigo e de um consolo de pai. Como Deus nos consola, diz a palavra do Senhor. Deus nos consola com toda a consolação para que nós possamos consolar também aqueles que precisam. E começando com os nossos filhos. Os nossos filhos precisam ser consolados. Os nossos filhos precisam de um colo. E muitas vezes eles estão em conflitos, eles estão em crise, eles estão sentindo fracassado. E é importante você consolar. Então cuidemos para saber a hora certa de exortar, de exercer esse papel de exortador, mas também a hora certa de exercer o papel de consolador. E você, como pai, peça sabedoria a Deus para que a sua presença não seja só uma presença que causa temor, como muitos filhos têm medo do pai, ou têm um temor, porque o pai é muito duro, é muito durão, é carrancudo, só sabe muitas vezes brigar, exortar, disciplinar, e muitas vezes não tem um abraço, não tem um beijo, não tem um consolo de pai. Então não seja assim. O verdadeiro pai, ele exorta, ele consola. E a terceira ação é a ação do testemunho inspirador. É a ação de uma admoestação inspiradora. E ele diz: e admoestamos para viver por modo digno de Deus. E a ideia aqui de admoestar é mostrar, corrigir, mas aqui é a ideia mesmo de não abrir mão daquilo que você acredita e chamar as rédeas para aquilo que você sabe que tem que ser feito. Admoestar para viver de modo digno do Senhor. Aqui é a ideia de você estar sempre alertando. Aqui é a voz, é o grito. Admoestar é a ideia de dar o grito de alerta, de dar a palavra de alerta para que o seu filho, para que vocês vivam de modo digno do Senhor. Então, testemunho inspirador, testemunho é o que justifica o Evangelho.
Testemunho é o que autentica os nossos valores, é o nosso procedimento. Portanto, a presença, a preocupação, o exemplo, o caráter, a fé, são ingredientes fundamentais que inspiram os nossos filhos. Portanto, é necessário sermos fonte de inspiração para os nossos filhos. Testemunho tem a ver com testificar e mostrar o amor de Deus na prática. Portanto, queridos, o apóstolo Paulo tratou aquela comunidade como um pai trata os seus filhos. Então, primeiro, ele estava presente com valores que inspiraram. Segundo, ele estava presente com ações que conduziram aquela relação, inspiraram aquela relação. E por último, ele coloca qual é o alvo da criação. O alvo é o reino de Deus. Ele diz, para proceder de modo digno de Deus, viver de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Na verdade, os nossos filhos não são nossos, os nossos filhos são do Senhor. Os nossos filhos são herança do Senhor. Deus nos entregou para nós cumprirmos essa missão de criá-los na disciplina, no temor e no amor e inclinados à palavra. Mas os nossos filhos são do Senhor, herança do Senhor são os filhos. E nós devemos ter como alvo principal, prepará-los, envolvê-los, para que eles caminhem numa direção do reino de Deus. Para que eles sejam vocacionados também a servirem ao Senhor. O reino de Deus. O alvo é o reino de Deus. Nós devemos estar trabalhando com toda a nossa ação, todos os nossos conselhos, toda a nossa exortação, toda a disciplina, todo o testemunho, para preparar os nossos filhos a serem servos do Senhor. Eu sei que é importante prepará-los para uma boa profissão, prepará-los para serem bem-sucedidos na vida amorosa, na vida sentimental, emocional. É importante a gente cuidar de todas as áreas, mas será um fracasso e será uma grande frustração se você tiver um filho bem-sucedido nas outras áreas e infelizmente eles não temerem ao Senhor, não servirem ao Senhor, não serem servos do reino de Deus. Então, que os valores do reino de Deus, que os princípios basilares, fundamentais do reino de Deus sejam trazidos, inseridos na nossa caminhada, para que no final todos os nossos filhos temam ao Senhor, sirvam ao Senhor, sejam servos do Senhor e alegrem o coração do Senhor. A grande vitória dos pais, do verdadeiro pai cristão, é ver o seu filho temendo ao Senhor, inclinado o coração para servir ao Senhor, amando ao Senhor, andando nos seus caminhos e fazendo a sua vontade. Portanto, que Deus assuma o controle da vida dos nossos filhos e que nós sejamos só instrumentos de Deus para prepará-los. Que Deus abençoe. Quero desafiar você, pai, a estar mais presente na vida do seu filho, a observar como é que ele está andando, a olhar as suas necessidades, a observar se ele está com algum equívoco, andando numa direção que não é boa, não vai terminar bem. Que você o chame e mostre para ele o caminho, que você tenha coragem de dizer para ele, olhe para mim, veja como eu vivo, veja como eu ando, veja como eu faço, como eu me importo. Se inspire e faça o que eu faço. Que nós tenhamos esta coragem, que nós tenhamos esse grande privilégio de criar filhos no temor do Senhor, para o reino do Senhor. Portanto, não abra mão de exortar em amor, de corrigir, admoestar, corrigir, mas também de consolar, de oferecer o seu braço amigo, o seu abraço amigo, quando você perceber que o seu filho está precisando de consolação. Feliz Dia dos Pais e que Deus nos ajude a cumprirmos a nossa missão com amor, com temor, com alegria, com sucesso. Deus nos abençoe nessa caminhada, em nome de Jesus. Deus te abençoe ricamente. Um forte abraço.